Fala, meus jovens, vocês estão bom? E no vídeo de hoje aí, fazer algo diferente. Como vocês sabem, a Saveiro agora está na parte de funilaria, então eu vou trazer algo diferente aqui para não ficar um negócio monótono, porque na funilaria aí eu vou lixar, lixar, lixar e vai parecer que eu não fiz absolutamente nada na Saveiro. Então eu vou trazer uma explicação aqui é, que vai ser bem amplo para entender. Quem não sabe, não conhece de funilaria, quem conhece aí pode ser que aprenda algo novo ou aprenda um pouco mais aí. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma tampa de motor de Fusca e ela foi jateada. E essa parte aqui, onde está na lata crua, assim como ele foi fabricado. Então eu vou mostrar aqui todos os componentes que se utilizam, as tintas que se utilizam para fazer uma pintura no carro, para fazer uma funilaria. Só lembrando, não estou falando de marcas aqui, em hipótese nenhuma. Também não vou tampar marca nenhuma. Todos os produtos aqui são bons e existem outros também muito bons. Então não vou entrar nesse mérito aí de marca, e sim da funcionalidade de cada um, beleza? Então aqui a gente tem uma chapa crua, né? Assim como ela foi feita, ela foi fabricada só a chapa. E aqui nesse pedaço a gente tem uma parte que não concluiu o jateamento ainda. Lá, o processo de uma pintura normal, assim como o carro foi fabricado. Imagine que isso aqui é um carro, assim como qualquer outro carro, foi feita a chapa lá. E aí o que vem em cima? Depois da chapa, a gente se utiliza o wash primer, também conhecido como preto fosco vinílico. Esse é o catalisador do wash primer e ele tem uma corzinha amarela semelhante a essa aqui. Não é preto e não é fosco. E ele serve para passar na lata para não pegar ferrugem na lata. Ele protege a chapa crua, ou seja, passar numa pintura não resolve absolutamente nada. Então, quando eu vou utilizar o wash primer? Quando a chapa está nua, sem nada, ou seja, quando ela sai da fábrica, ela vem protegida, ou quando você vai fazer uma repintura, no caso assim, vai fazer um jateamento e chega na lata, ou você está fazendo uma funilaria e chegou na lata, você precisa utilizar o wash primer, que é a primeira substância aí, a primeira camada depois da lata. Beleza, então passou o wash primer aqui, deu tempo de cura do produto e tal. A segunda etapa é o primer, ou também conhecido como fundo PU. Aqui é a lata, que seu catalisador ele é diluído com thinner aqui, ó, diluente PU. Ele é feito a diluição, assim como manda o rótulo aí o fabricante, e também a catálise como manda o fabricante, e aí se aplica na peça para receber a pintura. E essa parte do primer, como vocês podem ver aqui, se vocês conseguirem observar, é esta camada aqui. Então a gente tinha uma camada de wash primer ali, e depois a gente tem uma camada de primer, que é essa mais cinza aqui. E ele é cinza mesmo. Ele é aquele fundo que quando vocês vê, quando a pessoa vai pintar o carro, ele é aquele cinza. O carro tá cinza, é a cor do primer aí do fundo, é essa corzinha aqui. Então, passou as primer, passou o fundo PU ou o primer, que é a mesma coisa. Aí ele está pronto para receber uma pintura. É claro, quando vai utilizar ele, o ideal é dar aquela lixadinha, né? Aquela quebrada para tirar as imperfeições e tal. Mas não é bem esse o intuito aqui. Vai se utilizar ele, vai dar uma quebrada de lixo, vai deixar lisinho para receber a pintura, que ele que vai fazer a ancoragem da tinta na superfície. E também ele vai preencher micros riscos aí, alguns defeitos, assim como aqui. Aqui a gente tem uma parte, aconteceu um pequeno imprevisto com essa tampa aqui, não tinha absolutamente nada, mas enfim, não é o intuito aí, e acabou fazendo um afundadinho aqui. Então aqui é claro, isso aqui vai remover bastante, porque é só uma afundadinha aqui, mas só para vocês entenderem como é. Aqui a gente tem essa massa, que eu já vou falar dela, e o fundo ela vai vir para fazer essa união aqui, ela vai fazer esse preenchimento e ela vai unir
essa camada aqui, coisa que uma tinta fina não conseguiria fazer. E aí fica o famoso mapeamento, que nada mais do que é essa borda aqui. Se eu passasse uma tinta poliéster aqui, ia contornar exatamente isso aqui, porque ela não tem a capacidade de preenchimento, assim como o fundo tem. E é uma das utilidades dele, é fazer preenchimento de micro risco. Às vezes você passou uma lixa muito funda aí, e aí você vem e faz o refino, e aí você parou ali, sei lá, na 400, na 320, e ainda sobrou, você consegue ver assim a olho nu. Então você vai passar o fundo e você vai conseguir ver que ele vai fazer o nivelamento ali e vai sumir esses riscos, né? Não é nem um micro risco, mas é um risco bem superficial ali, e vai acabar sumindo. E aí quando você for lixar ele, você vai lixar com uma lixinha bem fina, né, de 600 para cima, 600, 800 aí, deixar bem fininho, que aí sim a tinta vai conseguir cobrir, que é basicamente um processo de polimento, que depois eu vou fazer uma analogia sobre polimento em outro vídeo da saga da Saveiro aí, para quem não sabe bem como funciona uma parte de um polimento. Parece muito simples, mas não é, tem várias etapas aí. Então beleza, já temos a nossa lata protegida com a Wash Primer, depois foi passado o fundo e agora vem a tinta. E a gente tem basicamente aí duas tintas que se é utilizada para fazer a coloração nos veículos aí. Então as duas bases de tinta seriam essas daqui. Esta é a base PU e esta daqui é a base poliéster, que essa daqui é a tinta da Saveiro aí, ó. Vermelho estilos, Volkswagen 94. E essa daqui é o azul desse Fusca aí, azul Danúbio de base PU. E a diferença básica é que a PU não se utiliza verniz em cima. E a tinta poliéster é necessário utilizar verniz em cima, porque quando você pinta com a poliéster, ela fica aqui meio fosco ali e não tem proteção alguma. Você remove ela facilmente, riscando com a unha mesmo. Já a PU não, ela fica assim como essa daqui, é uma tinta PU de fábrica. Aí os antigos autos utilizavam de tinta PU, que não vai o verniz em cima. É daquela tinta que você vai fazer o polimento e a boina vai ficar da cor que foi pintada, né? Se for pintada de azul, a boina sai azul, e vermelho sai vermelho, porque ela acaba removendo uma parte da tinta aí. Então vamos lá. É claro que existem técnicas aí e tal. Vai ter pessoas que falam, mas pode invernizar em cima de PU também, porque o verniz também é PU. Sim, pode se utilizar uma porcentagem de verniz no PU, mas enfim, não é o intuito aqui. Então, agora que a gente tem duas opções de tinta aqui, no caso do Fusca aqui, a gente vai utilizar a PU. E a PU também tem a sua catálise e diluição com o diluente PU aí, na proporção indicada pelo fabricante, a catálise também indicada pelo fabricante. E a aplicação é única, né? Sem verniz, aplicou ela, já era, tá pintado o veículo. Agora, se a gente opta pela tinta poliéster, assim como a Saveiro, então a gente vai aplicar a tinta poliéster em cima do nosso fundo, né, que já está aplicado. E aí depois de aplicada a tinta poliéster, né, aplicou, pintou bonitinho o carro tudo, a gente vai vir com o verniz PU. E o verniz é que vai dar aquela camada de brilho, e a cor vai ser a que a gente vê, né, que vocês já viram aí pintado o cofre e a interna do carro, que quando você pinta ela fica exatamente assim, ó, ela fica fosca e não fica com aquele brilho que a gente conhece na pintura. Quem dá aquele brilho é o verniz. Então, na parte do verniz, existem algumas categorias, existem vários tipos, e com diluição ou sem. De várias categorias aí também. A diluição, né, seria com diluente PU também, e tem outros que já é pronto para uso. Existem os vernizes bicomponentes, que são os mais fracos, vamos dizer assim, tem menor resistência a riscos, e tem os médios sólidos e os autossólidos. E aí, autossólidos, né, ele tem uma dureza maior, uma resistência maior a riscos, assim como esse daqui é um autossólido. Existem diversas outras marcas aí de autossólidos,
E existem autossólidos ainda melhores do que os outros, que eles têm uma composição um pouco melhor para dar mais brilho e mais proteção à pintura, que é o verniz que traz a proteção à pintura aí. Porque como eu disse, né, a pintura poliéster sai facilmente e o verniz ele vai dar aquela camada e é sobre o verniz que faz o polimento do veículo, mas isso é assunto para outro vídeo. Não é somente isso que se utiliza para se fazer uma pintura, tanto num veículo 0 km como numa repintura. São esses passos aí, com a diferença, né, escolhendo uma tinta ou outra. Geralmente aí o PU só linha antigas aí, os novos não vêm com PU. Então aqui eu vou explicar agora no processo, né, de funilaria. Aqui esse processo que vocês viram seria numa pintura que vem de fábrica, então não tem imperfeições, é só seguir isso daí. Agora vamos fazer a funilaria. Então aqui vocês já viram, né, as camadas aqui, que é a lata, o wash primer, o fundo e a tinta PU. Se fosse uma tinta poliéster, então teria a tinta poliéster que não ia conseguir ver separadamente do verniz aí, a menos que tivesse queimado. É conseguir ver uma tintinha um pouco fosca e uma casquinha meio esbranquiçada, que era o verniz. Mas vamos lá. Então o carro foi pintado lá tal, e aí ficou ruim, assim como a Saveiro, e a gente vai fazer uma funilaria. Então a regra: lixou lá, tem um amassadinho, foi lá, lixou, fez o repuxamento lá tal, nivelou. Nunca, em hipótese alguma, vai ficar 0, 100%, tipo assim, ó. Se eu fazer um amassado fundo aqui, eu vou conseguir rebater ele a ponto de não utilizar massa alguma e ele vai ficar assim? Jamais, é tipo impossível. Então a massa ela é utilizada para corrigir pequenas imperfeições. Não estou dizendo que é para tampar um furo desse aqui, fazer um amassadão e dar aquela lapada de massa. Não é para isso que ela usa. E é por isso mesmo que tem carros aí que racham, porque tem excesso de massa. Massas aí existem várias marcas, claro, e existem componentes também diferentes. Tem massa plástica, massa de poliéster, que no caso é essa daqui, que também usa catalisador. E aí tem massa com mais elasticidade, com menos elasticidade, enfim, só para entender mesmo aonde se utiliza. A massa ela é para ser utilizada diretamente na lata e não em cima da pintura, como algumas pessoas fazem aí erroneamente. Tipo, deu uma amassada aqui, só dá uma lixadinha, passa a massa e já vem pintando por cima. Ela não vai ancorar. A massa é feita para utilizar na lata aqui. Aí existe uma velha briga aí entre se passar o wash primer primeiro, passar a massa primeiro, enfim. Enfim, eu utilizo o wash primer primeiro para depois passar a massa aí. E aí vem a camada de massa, onde vai ser feito o lixamento. E aí nivelou a superfície. Mesmo procedimento aí, fundo e pintura. Que o fundo vai servir para tirar esse mapeamento, fazer pequenos preenchimentos aí de riscos na pintura. Então, para utilizar massa, se deve chegar na lata do veículo, desamassar e aí utilizar a camada e não por cima de verniz ou por cima de tinta aí, como algumas pessoas fazem. E aí, o procedimento, né, da repintura, geralmente é feito um lixamento aonde se quebra o verniz do carro e aí chega na parte funda, né, na parte cinzinha, geralmente. Outros também só chega na tinta em si, ou seja, só quebra o verniz e aí já vem com o fundo, né, em cima e aí inverniza. Esse também é um processo muito comum na funilaria aí e não está errado. Claro, não tem uma durabilidade de quando você chega na lata e faz todos esses processos, mas também é um processo da funilaria aí que funciona. A única coisa em si mesmo que eu acredito que não funcione é utilizar a massa aí por cima de qualquer pintura, porque aí não tem uma durabilidade longa. Utilizar excesso de massa também, a durabilidade não é longa. E aí utilizou, né? Você vai lixar, vai nivelar a superfície o máximo possível. E aí vai passar o fundo e também vai lixar o fundo para assim
ver se a superfície foi 100% nivelada. E ainda isso existe algo que se chama revelador aí, ou cagueta, ou o nome certo mesmo seria controle de lixamento aí. E existe um pó que você vai passar aqui e você vai lixar com o taco, né, reto, ou seja, se você lixou tudo, se sumiu tudo é porque a superfície está ok, está plano. Se viu que ficou uma marquinha lá no fundo, é que a superfície está funda, né? Que a superfície está funda, ela tem um relevo, então você lixou reto e não pegou no fundo. Para isso que serve o controle de lixamento aí. E aí é basicamente isso. A funilaria é você ir passando, né, camadas de massa fina, fazendo o lixamento, passando, né, o controle de lixamento e vendo quando a superfície volta a ficar plana, né, na sua forma original. Claro que aqui não é plano, mas a forma plana dela seria essa daqui. Então é assim que se deve ficar a funilaria, e essa é a dificuldade de se fazer uma funilaria em qualquer carro aí, que é deixar a lata do veículo lisinha de novo, e para isso se utiliza a massa aí, porque é quase impossível fazer isso sem utilizar a massa. Em qualquer carro reformado ou restaurado aí se utiliza em pequena quantidade, mas se utiliza, é muito normal. Já não existe mais latas duras quanto essa daqui, que aguentam aí muito tempo sem ondulação, sem nada do tipo. Se não fizer um amassado bacana aqui, dura a vida toda. Nos carros aí de hoje em dia, principalmente, Renault já amassou. Então a massa sim é necessária para fazer esse preenchimento aí pequeno depois do desamassamento. E é assim que ela deve ficar na lata. Depois o fundo e depois por cima a tinta e o verniz, a última camada aí. E a parte do polimento para deixar a pintura brilhando aí, completamente lisa, é assunto para outro vídeo aí onde eu vou fazer outra analogia para que dê para entender muito bem como funciona a parte de um polimento. Aqui foi só para entender como funciona a funilaria em si. Então é isso, espero que tenha dado para absorver aí como funciona a parte da funilaria, todas as camadas que se encontram, né, numa pintura, numa repintura, carros que mudam de cor aí, geralmente quando fazem esse processo que eu mencionei, né, de lixar por cima e pintar, carros antigos aí tem 2 ou 3 cores por cima, tem um azul mais claro, um verde, enfim, comuns aí em carros antigos. E aí você vai lixando assim, consegue ver as camadas de cor que vai ficando ao longo do tempo, porque não chegou na lata, mas é um processo, se bem feito, é totalmente aceitável aí. O que não é aceitável realmente é utilizar a massa em cima da tinta, porque aí não vai ter a ancoragem que ela necessita para ter uma resistência aí. Beleza? Então, espero que tenha ajudado aí absorver um pouco de como funciona o processo de funilaria, de tudo que se utiliza. Já se inscreva no canal e ative as notificações aí para ficar sempre por dentro das dicas e dos novos tutoriais. E é isso, galera. Valeu, até a próxima.